Olá! Estamos ao vivo e hoje com uma live muito legal. Everton já entrou. Vai entrar ao vivo o professor Igor e a Jane, que está comigo nessa empreitada. Everton entrando. Meu Olá. amigo de anos. Do século passado, né? É melhor não falar. Você me vê? Sim, muito bem. Bom, enfim, o Instagram tem dado destas, né? Eu não te vejo, mas ok. Não me vê? Não, Nada? não, tá, tem uma bolinha assim pensando. Deve ser o sinal aí da internet, não? Hoje Para estou mim, na clínica, pra mim tá perfeito aqui. já fizemos lives com pessoas que não estavam aparecendo, então tá tudo certo. Então, A gente vai seguindo assim. A Jane já está entrando também. Já vamos esperar o professor Igor. não É problema. muito bom saber que você está aqui. Ah, agora eu te vejo! Olha! Agora você vê ele e todo mundo sumiu para mim. Que Agora eu te vejo interessante. também. Eu também te vejo, Então Jane. tá. É, é. Então, vamos ver Quando o agora Igor o. chegar, aí ele aparece, todo mundo aparece para todo mundo. Tomara, tomara. Já houveram situações da gente não conseguir ver, a gente segue, porque são coisas do Instagram, né? Só me fala se tá aparecendo direitinho, se tá muito perto, se eu preciso me afastar um pouco mais. Para mim tá ok. Você abaixa um pouco a sua câmera, porque você não está tão centralizada. Tá que é para ser perfeitinho, né? E eu, tô bem? Tá. Eu não tô vendo. Ah, Deixa eu chamar então o professor. para você ficar um pouco mais centralizada. Eu vou já deixar o tema da nossa live aqui, que é adolescente e seu funcionamento cerebral. A Jane tá falando de onde? São Paulo, capital. Legal, legal. E o Igor tá de São Paulo também? Isso. Tá entrando aqui. Fixou o comentário? Fixou. Fixou. Ah, o doutor Igor já entrou. Vamos esperar ele pedir para entrar na live. Só apertar Eu o. adorei. Professor, só colocar no filmezinho e aí a Ariane aceita para você entrar. Deixa eu ver se já dá para vê-lo aqui, que aí eu também. Ah, vou convidar. Estou te convidando também. Acabei de enviar um convite para você. Adorei esse horário, hein, Jane? Pronto, deu Olá, certo. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá vendo todo mundo, professor? Estou vendo sim, estou ouvindo também. Ótimo, eu vejo vocês também. Então, vamos iniciar. Hoje o tema é adolescente, seu funcionamento cerebral, e é com muita alegria que nós recebemos vocês. A nossa apresentação já está na primeira live, certo, Jane? Isso. Nos apresentamos na primeira live, já temos uma série de lives que aconteceram, e eu, particularmente, estava muito ansiosa para o dia de hoje. Então, por favor, se apresentem para nós. Igor, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Igor Duarte, eu sou fisioterapeuta e neurocientista. Eu tenho
Eu sou mestre em anatomia e doutor em neurociências. E dentro, né, dentro das áreas de neurociências, que são muito variadas, né? A minha linha de pesquisa é em neuroanatomia comparada e controle motor. Então, no meu doutorado, eu estudei por que os humanos são destros ou canhotos. Mas eu sei que a neurociência é uma ciência muito ampla, né? E tem diversas possibilidades de estudos. Quero fazer uma apresentação legal aí para todos. Gratidão pela sua presença. Legal. Eu sou o Everton Anunciação, 56 anos, adolescente ainda. Sou empresário tecnológico, sou empresário de tecnologia. Na minha área, eu estou eleito entre os 10 profissionais do mundo em tecnologia. Sou empresário, mas sempre em paralelo eu estudei o ser humano. Porque eu fui atrás das respostas onde meus pais, a escola, amigos não conseguiram me responder. Eu fui atrás para me entender como criança, adolescente e adulto. E isso tem transformado em vários livros meus. Eu sou autor do primeiro aplicativo no mundo de terapia para casais, solteiro, a fila anda, saiu pela Veja. Tenho autor de vários livros best-seller, tipo Nunca se casando dos 30, Sem erro que as mulheres cometem achando que estão acertando, Casamentologia, sempre surgindo a partir de uma pesquisa psicologia social. Mesmo eu não sendo psicólogo, tenho formação de pedagogia também, mas não sou pedagogo, e sou fundador da Escola Sem Livros, que tem levado esse ensino gratuitamente para presídios, escolas, outras ONGs, para o quê? Porque nos meus estudos, a humanidade está passando por a carência de 5 grandes lições: inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência social, ética e pensamento crítico. A partir disso, a gente resolvia muitos outros problemas. E é esse o meu objetivo como Everton, como pesquisador. E não um doutor como o Igor, mas eu tento complementar, respeitando todo o trabalho que também eu trago, também estudando médicos, neuromarketing, para entender o ser humano e a mim mesmo, primeiramente. Aliás, eu faço parte de um dos livros do Everton. Escrevi um capítulo, Nunca se casa antes dos 30. E somos professores juntos, né? A formação da Alzira Cristina. É bom estar entre colegas aqui, não é, Jane? Eu estou com o áudio fechado porque está um ruído, eu não sei se é no meu, né? Ou se eu vejo uma interferência. Não sei se a imagem melhorou aí, Ariane, para você. Eu tentei centralizar. Então, muito prazer, né, estar com vocês, estar com o público de vocês, estar aqui nessa tarde. A live está num horário diferenciado, porque o professor Igor dá aula à noite e a gente abriu esse horário da série, que está sendo sempre de quarta-feira às 21, porque é muito importante a gente ter esse olhar, né, ter essa questão da funcionalidade do cérebro. E aí, o Everton traz a experiência dele, né, com os adolescentes, está aí nas comunidades, trazendo essa bagagem. E a gente vai aqui falar um pouco do que é esse cérebro, né, do que tem algumas perguntas que já vieram, a gente já passou para eles, né, dessa importância, né, Ariane? Você vai me auxiliando aí para a gente começar com essas perguntas, porque a gente acha que não tem importância, né, mas tem muita importância, o quanto isso influencia o pensar de um adulto e o pensar de um adolescente, desse desenvolvimento. A doutora Patrícia até comentou já um pouquinho na live de quarta-feira, que ela é psiquiatra, e falou desse funcionamento, até a questão do funcionamento das medicações, que isso influencia também, e hoje a gente vai abarcar numa linha um pouco dessa linha da experiência e da neurociência aí para trazer para todas as pessoas que vão assistir, que estão assistindo aí a live. Nos assistindo também pode mandar perguntas,
Nós vamos tentar ficar dentro de 50 minutos, né, por conta do horário, que eu particularmente agradeço a sugestão, doutor Igor, porque eu estou mais acordada. A live das quartas-feiras eu já estou no final da minha bateria e hoje eu estou me sentindo elétrica aqui, está sendo ótimo. Primeira pergunta, e a gente quer ouvir os dois, né, a resposta dos dois, na visão dos dois. Como funciona o cérebro do adolescente? Conta um pouquinho pra gente. Bom, posso começar, Everton? Por favor, Igor, por favor. Obrigado. Ó, primeiramente, obrigado por vocês terem alterado aí o horário para eu poder participar, tá? Fico lisonjeado com isso. Bom, tem uma diferença no cérebro do adolescente, que o cérebro do adolescente, ele não é nem um cérebro de criança e nem um cérebro de adulto. Então, ocorre por volta dos 9, 11 anos, começa a acontecer um fenômeno que a gente chama em neurociência de poda neural. Acontece podas neurais em algumas fases da infância. Por exemplo, no primeiro ano de vida, o primeiro ano é onde há a maior perda de neurônios. Porque os humanos, eles nascem com 2 sistemas de controle motor. Então, tem um sistema para andar de 4 pés e um sistema para andar de 2 pés. Quando a criança, então ela passa pelo desenvolvimento, quando a criança fica de pé e começa a andar, ela entende que andar é muito melhor. O mundo fica maior para ela. Então, os neurônios do andar de 4 pés, o sistema mata eles, são perdidos. É a primeira grande poda neural. Essa poda neural vai acontecer de novo lá no começo da adolescência, só que não com morte de neurônios, mas com as sinapses desfeitas. Então, eles acreditam que essas sinapses são desfeitas para liberar HD para as informações que realmente importam, que são as informações que nós vamos aprender e levar ela para o resto da vida, sabe? Então, boa parte das memórias que não têm tanta importância assim, elas são desfeitas. Por isso que ainda hoje é muito difícil para a gente, né? Sei que vocês são bem jovens, mas eu já tenho mais de 45, embora tenha cabelos brancos aqui de 60. Né? Adorei, doutor Igor. Nós lembramos muito poucas coisas da infância. Então, e a ideia é justamente trazer poucas informações da infância mesmo, para liberar tudo que tem aqui para as memórias que realmente importam. E aí o que a gente sabe é que nós precisamos das informações para a manutenção da vida. Então, só aquelas memórias que foram extremamente impactantes, positivamente e negativamente, são as que a gente tende a levar ela para o resto da vida. Eu não me lembro de nada da minha infância até os 5 anos. Eu tenho a minha memória mais forte, que foi quando meu pai me levou para conhecer o mar a primeira vez. Teve um impacto muito grande. Lembro detalhes desse dia. E aconteceu um acidente na casa onde eu morava, e isso também me impactou muito. Então tenho essas 2 lembranças. Aí eu já não lembro mais muito bem dos 6 anos, dos 7 anos. Aí dos 7 anos já começam a ter memórias mais vagas. Lembro do 8, do 9, do 10. Veja, eu apaguei anos de memória do meu cérebro. Então eles acreditam que isso é para deixar o cérebro mais espaço para armazenar informações. E um outro ponto muito interessante que acontece no cérebro do adolescente, que é o processo de mielinização, que é a composição da bainha de mielina nos neurônios. Isso acontece durante a adolescência. Isso se encerra aos 20 anos, mais ou menos. Tá? Então, o processo de mielinização, que vai fazer com que o cérebro fique mais rápido, a velocidade de propagação das informações seja mais rápida. E isso
justifica o fato de que o cérebro de adolescentes é muito rápido, tanto no pegar informação, no processar, nas respostas. Às vezes as respostas não vêm aquela resposta maravilhosa, porque o que ele tem de velocidade, falta de experiência, que aí vai ganhando, a experiência vai ganhando à medida que o tempo vai passando. Muito bom. Everton. Legal. É muito legal ouvir essa visão clínica do Dr. Igor e tudo o que eu já pesquisei enquanto entendeu a importância da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise e da medicina, da neurociência. Eu sempre fui também aprofundando, estudando, até que ponto isso me ajudaria como ser humano e as pessoas ao meu redor, nas áreas que vocês atuam aí. Só que eu quero trazer também para vocês uma provocação que não vai se encerrar aqui. O que eu não achei na resposta na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na neurociência, enquanto corpo, eu juntei tudo isso que eu achei com vocês, eu achei também uma outra dimensão que junta o quê? Tudo isso que vocês já fazem, nas dimensões de vocês, mas também a espiritualidade. O que eu fiz? Nos últimos 40 anos, eu pesquisei várias religiões, todas, quase todas, pessoas muito melhores que eu dos últimos 2000 anos da pedagogia, da psicanálise, da psicologia, desde Aristóteles, Platão, todo mundo, e a espiritualidade. E aí, em que momento está esse momento da minha pesquisa? Vale para uma criança, para um adulto ou um adolescente. Só que o adolescente, ele é um momento crucial, crítico, nessa fase da infância para o adolescente. O que é? Cada indivíduo de nós, cada nós indivíduos, tem 12 energias. Para exatamente porque eu tento transformar um nome mais fácil para um empregado doméstico entender, até um presidente de empresa. O que se faz? Uma mãe está grávida. A partir daquele momento que a mãe está grávida, todo mundo, pai, parente, tem que conversar com aquele feto. Aquele feto que está lá dentro daquela mãe já é um espírito, independente do nome da religião, se é alma, espírito, isso, aquilo, não importa. Está lá dentro, um ser. E ele já está gravando suas memórias. E esse pai pode falar tudo com aquela criança. Nós vamos enfrentar problemas, não vai ser fácil, vai ser isso, vai ter difícil isso. Ou também ele vai absorver os ódios daquele momento, daquele ambiente. Por quê? Até os 7 anos de idade, na nossa pesquisa, se define o caráter de uma criança, ou você corrige, em algumas religiões, até relações passadas mal vividas de outras reencarnações. Isso para quem acredita em reencarnação. Para quem não acredita, ok. Você vai estar definindo uma relação familiar tranquila se você plantou todo o amor e autoridade e frustração para uma criança até os 7 anos de idade. Não é ficar dando dinheiro, não é dando cartão de crédito, é levando essa criança para praticar empatia, voluntariado, responsabilidade. Por quê? Se esse pai e essa mãe fizeram isso direito até os 7 anos de idade nessa criança, essa criança, quando chegar na adolescência, se esse grupo acredita em reencarnação, o que vai acontecer? Na adolescência, tudo que talvez esse espírito reencarnou nessa família tenha uma dívida ou crédito de outra reencarnação, na hora esse adolescente vai pensar assim, nossa, eu não gosto desse meu pai, eu não gosto dessa minha mãe, mas eles me deram tanto amor até os 7 anos de idade, para que eu vou fazer o mal de outra vida? Que se dane, eu vou amar meu pai, minha mãe, e ele mesmo cria uma luta cerebral. Isso para quem acredita em encarnação. Quem não acredita, vai estar plantando amor e vai colher um adolescente maravilhoso. Porque criou um pai parceiro e não um pai patrocinador. Então, esse adolescente... Então, a primeira energia que eu mostrei para vocês se chama alma e espírito, conforme a religião. Você tem que semear até os 7 anos de idade. E com isso, você está criando a sua segunda energia, que é a memória. Essa memória, ela vem de outras vidas, para quem acredita em encarnação, ou para quem essa memória se criou agora. Por que o Igor gosta de algumas memórias? Lembra de algumas memórias? Porque tem emoção e tem sentimento naquele momento. Se eu perguntar o que ele comeu ontem, não vai lembrar de nada. Mas se eu perguntar qual foi o melhor almoço do ano passado, ele vai lembrar, foi com uma pessoa. Porque você tem momentos e emoção. E aí a memória grava. A memória grava quando tem. É uma energia que grava pensamento mais sentimento.
Ou seja, falamos das duas energias. A terceira energia é o quê? Pensamento. O pensamento é só uma ação criadora. Só que eu estou aqui. Eu pude ir para a praia ou conversar com vocês. É um pensamento, mas eu não fiz nada ainda. Eu não fiz nada. Depois vem a inteligência. Se eu sei aprender no Google, pô, o que eu faço com esse pensamento? Eu posso mexer no Instagram para entrar na live, ou peço fazer um Google para achar um preço melhor de uma cotação. Então, quanto mais abasteço meu cérebro com inteligência, mais ele cria caminhos, possibilidades de alternativas. Essa foi a terceira energia. Ou quarta energia. A outra energia que eu posso falar é a personalidade. Ela muda no momento que a pessoa renova. O que quer dizer isso? Tem gente que acha que a fotografia, não, todo mundo vai ser vídeo. Por que acontece o caso de feminicídio? Porque esse jovem começa a acreditar, e ninguém ensina para ele, que a vida vai mudar, que ele vai mudar. Ah, eu casei com você porque você é daquele jeito. Não. Você vai ter que mudar e incentivar que os outros mudem. Então, aquele jovem, aquela pessoa, tem uma personalidade que vai fazer com mudanças. E aí, com isso, você vai passar para outra energia, que é a individualidade. Ah, vou conhecer alguém no aplicativo? Ok, mas mantenha a sua individualidade. Respeite seu limite, respeite do outro. Sentimento. Uma outra energia. Ah, por exemplo, se eu te chamar a Ariane para fazer uma coisa boa, eu estou sentimento também. Eu estou colocando energia, vigor, paixão. Mas também, nesse exato momento, tem um hacker, um ladrão querendo roubar, matar, falando assim, vai dar certo, Deus vai nos ajudar. Isso é uma outra energia. A outra energia que a gente tem é a identidade. Eu vou para Dubai uma vez por ano receber um prêmio. Se minha identidade, se o Igor me chamar na casa dele, eu vou respeitar a identidade da mãe dele, do padrão do comportamento deles. Ou seja, eu sou uma pessoa maleável. Agora, não tem gente folgada que vai chegar na casa do Igor. Não, eu não vou mudar. O Igor que aceita do jeito que eu sou. Não. Isso tem que ser criado desde criança. O cérebro tem que moldar essa identidade dessa pessoa. E ele saber que ele tem que ser maleável, conforme o lugar e o lugar que ele frequenta. Consciência, para quem acredita em religião, vamos falar que é Deus, que vai ser isso, aquilo, ok, que está gravado. Mas às vezes a consciência é um exemplo. É o Igor falando para a filha dele, o filho dele dizendo assim, cara, olha, aconteceu isso com seu avô. Por que você vai fazer de novo? É você contar a história, plantar exemplos. E aí sim você ensina a consciência de você autodecidir. E aí o caráter, que é uma das... É a nona energia, esse caráter que cada um tem que ter. Ok, você vai ter os... todo mundo quer ter uma conta corrente num banco. Maravilhoso. Só que imagina seu caráter, jovem, adulto, é o quê? Imagina o saldo positivo que você tem no coração das outras pessoas. Eu já fiquei desempregado, postei no Facebook, o pessoal me arrumou um emprego, me arrumou trabalho, me deu uma cesta básica. Porque as pessoas acreditam no investimento que você pode ser no futuro. E a outra energia que você tem é o quê? Imagina que tudo isso, essas outras energias que eu falei até agora, é um cano na cabeça do jovem, da criança e do adulto. Por último, o penúltimo energia se chama razão, que é um filtro. Que filtra dizendo, tá bom, eu tive o pensamento, eu usei a memória, eu usei minha alma, meu espírito, individualidade. Eu devo ou não devo fazer? Mas eu não estou fazendo ainda, eu só estou passando no cano dentro da minha cabeça. Isso é fácil fazer? Eu quero fazer? Eu não quero fazer? Ok, tá aí. Faz parte do nosso cérebro pensar isso. Mas o mais interessante, Igor, que eu achei, Jane e Ariane, é a última energia, a pior e a mais difícil de todas, chama vontade. Todo mundo tem que aprender desde criança, seja com o pai, com a escola, com a psicanálise, com um grupo, com foco com a escola, a conhecer a sua vontade. A vontade é o cavalo selvagem que cada um tem no seu corpo. Eu posso usar a minha mão, eu mostro nas minhas palestras, essa mão aqui, olha, tá aqui. Eu posso dar um carinho na Ariane ou posso dar um soco. A minha boca, eu posso dar um beijo ou xingar. A boca não faz nada. Por isso que eu não achei todas as minhas respostas na neurociência, no neuromarketing e outras coisas, para dizer assim, porque o cérebro não comanda tudo, às vezes é o espírito que está comandando nas minhas pesquisas. Então, respondendo, complementando, para não prolongar tanto, assim, seja uma criança, seja um adolescente ou adulto, ele tem essas 12 energias todas.
A pior de todas é o cavalo selvagem, chamado vontade. Tudo isso o quê? Através de quê? De todas as pesquisas que eu vou falar um pouquinho mais para vocês depois, de onde eu achei essas fontes para consolidar. Daqui a 10 anos eu posso mudar. Hoje eu estou nesse momento de estudo, né? Mas acreditando que sim, o corpo que o Igor falou, ele é o sintoma de tudo isso que está no corpo, das duas energias. Por exemplo, nas minhas pesquisas, o Igor talvez vai concordar, eu não sei se já leu sobre isso, eu acredito que memórias mal resolvidas, o ponto mais fraco de um homem é a próstata, da mulher é a mama. Se você não se perdoar, ou perdoar, deixa para Deus perdoar, deixa para as coisas tomar conta, deixa resolver. Se você não se perdoar, no homem vai virar um câncer de próstata, na mulher, um câncer de mama. Ou seja, uma das coisas que eu falei, espiritual, totalmente afeta o corpo humano. E é isso. É interessante. Tá tudo interligado, né? A gente tem toda essa interligação e eu fui, né, conforme vocês foram falando, eu fui tentando puxar na memória, né? Nossa, qual é a minha memória da infância? Né? Qual é a memória marcante? Né? Então, o professor trouxe aí 2 memórias marcantes, uma boa e uma não tão boa, né? Um acidente, algo que dá esse impacto. E o quanto isso sim corrobora com a psicologia, dessa personalidade até moldada até esses 7 anos. A gente começa a entender também o quanto a nossa parte cerebral influencia nesse meio ambiente, influencia como nós estamos, influencia as pessoas que estão em volta, né? A parte espiritual que cada um busca ou acredita, se é de fora, se é de dentro, né? Se existe alguém punidor por fora ou se não, se está dentro. E fiquei pensando também nessa questão dos jovens, né, dos meus atendimentos relacionados principalmente ou as mães, os pais que chegam com a queixa desses jovens da pré-adolescência para a adolescência, principalmente em relação a controle do impulso, desse impulso, quando ele fala do bater, de usar essa mão, uma criança que sim, que tem, né, uma família amorosa, afetiva, mas com sintomas de TDAH descontrolado, a medicação não está dando conta, e usa dessa agressividade fortemente, né? Essa agressividade pode sim estar relacionada a esse ambiente, mas até que ponto fica nessa desculpa, porque isso é muito comum deles, viu, professor? Eu falo, para com isso, pelo amor de Deus. Ai, desculpa. Não, bateu, machucou e toda hora pede desculpa e não pensa sobre isso, porque isso é uma característica do TDAH, né? Dessa disfunção cerebral que eles têm, né? Dessa dificuldade de fazer justamente essa linha toda que o Ayrton trouxe. Então, quanto isso afeta estar na vida, né? O quanto a gente vê que alguns adoecimentos influenciam muito, né, nessa questão do adolescente, do pré-adolescente, do adolescente, de estar na vida. E o quanto eu falo que a vida bate, né? Se a gente não aprende em casa, muitas vezes chega na vida, a vida vai apanhar um pouco aí. E a gente brinca muito, né? Essa geração Nutella, né? Que é uma geração que está muito mais solta, mas ao mesmo tempo não tem essa vontade, essa garra, né? Que foi colocada. E eu faço aqui a minha reflexão que nós precisamos, que eu sou dessa geração, igual vocês, tá? Só tenho cara de novinho. De mostrar para essas crianças, para esses jovens, um outro contraponto. Porque o que está acontecendo muito, a gente vê essa dificuldade, talvez até desse processamento, né, dessa formação e de chegar na adolescência e dar esse boom, porque o adolescente faz esse caminho mesmo, né, ele tem a estrutura familiar, tem esse amor, tem isso, e na adolescência ele tem que achar essa identidade. E aí, como fica essa sinapse nessa identidade, como ele se conecta com ele mesmo, e como ele vai para esse mundo, como ele vai se comportar nesse mundo, o que esse mundo está trazendo. A gente está, enfim, uma série de lives que uma interliga com a outra, né? A questão da tecnologia, a questão da pandemia, né? Tudo que a gente vem formando, como está a escola, o meio ambiente escolar, o familiar, o quanto tudo isso se interliga e o quanto é interessante pensar nessas sinapses. Até me veio também a cena do Divertidamente, né, o 2, né, onde encontra mais emoções ali dentro, né, e a ansiedade, o tédio, né, a puberdade, que ela passa, aparece o botão lá da puberdade da menina, e a vida começa a ficar de um outro ponto. Então, como a gente precisa encontrar esse caminho de equilíbrio,
né, dentro dessa jornada, porque o corpo, o cérebro, a mente, junto com essa alma ou espírito, como cada um queira nomear, ele precisa fazer essa junção, né? Ele precisa fazer esses fios. E a gente precisa também entender que esse comportamento influencia, né, na parte também do corpo, né? É uma informação muito importante, que é uma das perguntas, né, que eu faço questão de dizer, que isso me chamou muita atenção na aula do professor Igor na pós, que é a formação da mielina, né, nessa adolescência e o uso das substâncias psicoativas, né, no jovem, no adolescente. O quanto isso influencia para a vida toda, né? Então, é uma informação que eu acho que precisa ser difundida, que os jovens precisam ter essa consciência, né, que eles estão acarretando, os jovens e os pais, né, eles estão acarretando algo para a vida, né? Vamos É algo que aproveitar, não vai então, ser formado, né? já vamos deixar, então, ele responder, e principalmente sobre o famoso pod, né? Que está nas escolas, está escondido na mochila, né? Enfim, eles acham bonito e têm usado, achando que estão, né? Já vamos para essa terceira pergunta aí. Qual o impacto do uso de substâncias para o cérebro do adolescente? Eu gostaria que enfatizasse não só o pódio, como a bebida alcoólica, que também tá sendo. A bebida alcoólica está sendo muito usada hoje pelos jovens, né? Infelizmente. Ok, Maconha, enfim, tudo, né? você falou de pod, não sei se eu estou meio perdido, mas o que seria o pod? É um cigarro Cigarro eletrônico. Ok, eletrônico. ok. Não, eu conheço isso, meus alunos falam de vape, né? É isso? Deve ser Nossa, a eu mesma. tenho escutado muito como pode. Pode. Deve ser a mesma Pode. coisa. Não, porque É a gíria dos adolescentes? eu, a gente vai aprendendo com eles, né? Esses dias eu falei para os alunos, falei, nossa, agora estão fumando pendrive, né? Porque não é um pendrive? É pendrive e fuma. Bugou minha mente, né? Falei, eu sou da época que fumava outras coisas, né? Mas falou, não, professor, é assim. Aí eu fui ver, tentar entender mais ou menos. Bom, o tal do cigarro eletrônico, até onde eu estudei, parece que o índice de química é maior, então tem mais nicotina, tem mais alcatrão, mas ele não tem o malefício da combustão. Então ele tem a vaporização. Então tem um benefício de um lado, mas tem uma série de malefícios do outro. Só que o que é veiculado é que, não, como não tem a combustão, não faz mal. E é interessante, isso não vale só para adolescente, mas para todo mundo. É interessante a gente discutir que sempre a droga do outro que é ruim, a nossa droga é boa. Reparem nisso. Porque você consome uma droga, e nós estamos consumindo droga o tempo todo. Você vai falar assim, não, eu não consumo droga. Se bebe uma Coca-Cola, ela altera o funcionamento do seu cérebro, é uma droga. Tá? E aí, quem gosta da Coca-Cola, já que eu dei o nome da droga, que vai falar, não, essa daqui é boa, ruim é outra. Aí aponta para o que toma café, né? Aí o toma café e fala, não, de jeito nenhum, a minha droga é boa. Ruim é a sua que você acende, etc. Né? Especificamente o cigarro, a gente sabe as alterações moleculares que ocorrem nas células. É cancerígeno, não tem como fugir disso. Embora alguns estudos apontem que refrigerante também o seja, numa intensidade menor, sabe? Mas é tudo ruim do mesmo jeito. A bebida alcoólica, a gente sabe que, bom, a membrana da célula é feita de gordura e não há barreira para o álcool. Então, uma vez ingerido o álcool, o organismo não tem mecanismos para barrar o álcool. O álcool tem acesso em todas as células do corpo. E ele vai ter o efeito em todas as células do corpo. Para algumas pessoas, a sensação do álcool é ruim. Essa pessoa experimentou, não gostou da sensação, não quer consumir mais. Conheço diversos casos. A pessoa fala assim, nossa, eu me senti mal quando eu percebi que eu não estava mais no controle.
Mas a grande maioria das pessoas sentem prazer. E o grande problema das drogas em geral é o prazer. O grande problema. Inclusive, acho que é uma falha na comunicação que se utiliza, seja com campanhas governamentais, ou seja, sei lá, campanhas educativas em escolas, de esconder que as drogas, principalmente as drogas conhecidas como drogas do mal, a maconha, a cocaína, a crack, essas drogas, elas causam prazer. Quando eu era garoto, que eu ouvia falar, bom, não falava em crack, falava de cocaína líquida, que injetava cocaína líquida, né? Mas falava muito da maconha. E eles nunca falaram, nunca vi ninguém. Eu fui aprender isso já na faculdade, de que a droga ela causa prazer e as pessoas, porque na minha mente era o seguinte: a pessoa tem que ser muito burra para usar drogas, porque é ruim. Por que você vai usar uma coisa que é ruim? Era isso que tinha na minha cabeça. E os adolescentes precisam se conscientizar de que o efeito da droga é bom. Se não fosse bom, ninguém ia atrás da droga. O que é ruim é o que a droga causa nas famílias, nos relacionamentos, no comportamento. É isso que é ruim. O efeito da droga, o efeito que a droga vai causar na sua vida. E eu acho que isso é pouco explorado. Isso é pouco explorado. Então, fica meio que na cabeça do jovem, fala assim, não, porque essa pessoa que usou droga, que se deu mal na vida, perdeu a família, perdeu tudo, é pessoa mente fraca. Agora, eu não, eu tenho a mente forte. Ninguém tem mente forte para cocaína, especificamente para o crack. Ninguém tem. Uma vez utilizou, é para sempre. E eu vejo grupos que trabalham especificamente com dependentes químicos de crack, é irrecuperável. A pessoa pode passar anos sem usar. Ela ainda é dependente. Ela ainda é. O cérebro dela ainda vai utilizar a muleta do crack. Essas pessoas têm muita dificuldade em lidar com frustração. Uma pessoa dependente, usuário de crack, que está há 5 anos sem usar crack, qualquer frustração, o cérebro vai lembrar ela, olha, eu sei onde tem algo para resolver seu problema de agora. E se não tiver um apoio, eu vi vocês falaram aí sobre família, acolhimento. É importante, se não tiver um grupo de apoio, essa pessoa vai ter recaída com certeza. Então, acho que para se referir ao adolescente, especificamente, né, ele precisa estar preparado para isso, porque em algum momento a droga vai chegar até ele, como chegou para mim, provavelmente chegou até vocês, tá? Não necessariamente nós consumimos, mas ela chegou. E ela chegou, por exemplo, na minha experiência, de um lugar onde eu não esperava. Foi o amigo que eu não esperava que chegou com ela. Falou assim, e aí, vamos? Entende? E aí eu tinha toda uma estrutura familiar por trás, que eu refleti na hora, falei assim, peraí, será que isso vai interferir? Como será que vai a expectativa dos meus familiares? Então eu falei assim, não, eu não quero, não vou. Não fui, nunca consumi, graças a Deus. Mas entendo que nem todo mundo teve a mesma experiência que eu, teve as mesmas oportunidades, os mesmos aprendizados, tá? E invariavelmente pessoas caem nessa, né? E aí, outra coisa, o jovem precisa entender que a primeira vez é sempre de graça. A primeira vez é sempre de graça. Vai no supermercado, eles estão oferecendo ali alguma coisa para você provar. O dia que você estiver morrendo de fome, vai lá ver se vai ter. Não vai. Aí você vai ter que pagar, que é o que eles querem. Então os jovens precisam estar preparados para isso, eu acho. Legal, nossa, muito legal isso que ele falou, muitos exemplos. Eu acho que isso que a Jane falou no começo antes, de que muitos pais estão falhando, de que estão transando, mas esquecem assim, o que eu vou ensinar para meu filho na adolescência? Porque eu já ouvi dizer que a psicologia, toda a pessoa abusada é um potencial abusador.
ou aquela pessoa que talvez, não, foi muito mais reprimida na educação, não quer fazer a mesma coisa com o filho. O importante é você saber separar. Eu, no meu caso, eu tive que aprender lá na adolescência, as duras penas, porque eu não tinha dinheiro para pagar terapia, não tinha nada. O bom é que a internet estava chegando no Brasil e a literatura me ajudou, do tipo, eu fiz um olhar de coma da minha pessoa. Mesmo não tendo psicodrama, constelação sistêmica, eu me coloquei na minha adolescência, em problemas familiares, eu falei assim, eu vou tentar me olhar de coma, essa família, olhar de fora. E aí, do nada, eu falei assim, nossa, meus pais não são perfeitos. Vamos fazer o seguinte, eu vou carregar só o que é bom deles, vou jogar fora o que não presta, eu vou construir de novo, vou me preparar para ajudar de fora como elemento. Isso, imagina assim, 14 anos em Brasília, a internet chegando, aquela coisa, é isso. E eu falei assim, nossa, é uma piada que eu não entendi ainda, mas um dia eu vou entender. Foi isso que me fortaleceu, sozinho, para ser o que eu sou hoje. Eu acho que esse jovem, então, que você atende, Jane, que é legal você ter falado, hein? Eu acho que é também você mostrar para ele assim, cara, não importa a sua família, no final do conto é você e sua peça teatral que está sendo criada. Aceite, tente ajudar, mas primeiro tem que se ajudar. É aquela frase no avião, primeiro coloca a máscara em você, depois no outro. Porque senão você vai ficar sempre culpando seu pai e sua mãe, aquela coisa toda. Feita essa observação, vou agora para o que vocês falaram sobre as drogas. Na minha dinâmica que eu faço nos presídios, nas escolas, na Fundação Casa, do Brasil inteiro, a gente tem citado o quê? Um caso, uma história real. Aconteceu em Brasília, o Antônio Novelli, jovem, adolescente, com 4 jovens estavam de carro em Brasília, adolescente, voltando na W3 Sul, voltando de alguma festa no carro, 4 jovens na estrada. De repente, um deles, Antônio Novelli, é filho de juiz. Adolescente, viu na parada de ônibus lá, uma pessoa deitada. Nessa dinâmica que eu faço na sala de aula, com esses eu chamo 12 jovens, eu chamo 8 jovens para representar toda essa peça teatral que aconteceu real com adolescentes. 4 jovens, um deles pensou assim, aí eu falo das 12 energias. Um deles falou assim, vamos botar o fogo naquela pessoa? Pensamento. E aí eu transito com eles todas as energias. Sentimento, energia, criatividade, botar o fogo, vontade, tudo. Eu mostro para eles como funciona. Aí vou mostrando. Só que no mesmo segundo, para resumir a história, um pouco depois que eles botaram fogo, apareceu um outro carro, de um milionário também, de um filho de juiz, que não conhecia nem o cara que estava sendo botado fogo, o índio Galdino, e nem os que botaram fogo. Aparece o André, no outro carro, que viu alguém pegando fogo. O que ele fez? Adolescente, parou o carro, tirou o jaleco dele caríssimo, que estava vindo de um casamento chique, e foi tentar socorrer o índio para pagar. Só que o cérebro dele também, quando ele tem esse potencial de referência, de memória, de valores, tudo, ele sabia que no carro de trás tinha um outro amigo, um outro carro. Ele atiçou a criatividade dele, das 12 energias dele, pede o amigo, olha, enquanto eu estou socorrendo aqui, segue o carro daquele cara na frente para denunciar para a polícia. Ou seja, o cérebro expande para o bem ou para o mal. Só que, de novo, eu falei para vocês que a pior energia é a vontade. Um usou a vontade para botar o fogo no índio. E com 3 amigos, cúmplice. O outro pegou a vontade para tentar salvar o índio. Mas qual o diferencial nisso que é chamativo? Tem a 12ª energia, que é a razão. A razão, o pior dela, o mais perigoso dela, é que ela só dura meio segundo. Você só tem meio segundo para decidir se vai fazer bem ou mal. Todas as suas 11 energias anteriores. E aí, onde que eu mostro para os alunos? Imagina se você está drogado, alcoolizado, e você acha que a sua razão vai funcionar bem? Não. Ou seja, no final das contas, seja você vai colocar a culpa no diabo, na sua mão, no dedo, na sua mulher, não importa. É seu meio segundo que você não tem controle. E você vê que na vida para você controlar esse meio segundo. E assumir o ato dela. E não culpar seu pai, culpar sua mãe, culpar nada. É você, no final das contas, vai prestar conta. Então, sim,
álcool, drogas, vai influenciar nesse seu meio segundo que você tem entre fazer uma carreira, ficar em casa trancado, ficar fazendo isso, aquilo, fazer o mal, aceitar uma droga, fazer o mal, deixar de fazer o bem. Então, sim, e não importa o tipo de drogas, vai ser química, normal, o que for. Sim, ela vai ser influenciada. Então, por isso, sim, você tem que ficar longe dela, porque seu poder de decisão nesse meio segundo vai ser afetado. E com isso, o seu cavalo selvagem, a sua vontade vai ser executado. Depois você vai colocar a culpa em qualquer pessoa. Ai, coitadinho de você. Ah, eu nasci isso, aquilo. No final das contas, você vai para a grade, você vai ser infeliz, vai cometer o suicídio, sem ter aproveitado o melhor da vida, então. Uau! Estamos quase chegando no nosso fim, temos 10 minutos. Vamos para a última pergunta? Quando o cérebro está maduro? Quando chegamos, então, nesse momento de consciência, né? De escolha. Vamos lá. Como funciona aí na visão de cada um? Posso ir? Eu vou falar rapidamente essa daqui. Aos 20 anos, o cérebro já está completo, tá? E dali ele já tem todas as ferramentas para, enfim, viver, adquirir informações, processar e responder adequadamente, ok? O que esse indivíduo vai aprender, como ele vai processar e como ele vai responder, aí isso é subjetivo, é de cada pessoa. Tá? Então a natureza fez mais ou menos, moldou mais ou menos todo mundo da mesma forma, mas como a pessoa se relaciona com o ambiente, isso aí é de cada um, está relacionado a cada indivíduo mesmo. Mas acho que é importante também você acrescentar, professor, o que você falou, por exemplo, do uso das substâncias abaixo dessa maturidade, né? Então, esse jovem, que eu lembro muito isso da aula, que esse jovem que faz esse uso, né, ele vai ter consciências porque não vai formar a bainha da mielina. A bainha de mielina, isso. Principalmente a cannabis. O cannabis, até os 20 anos, é um veneno. Cannabis é venenosa até os 20 anos. Tá? Isso não sou eu quem acha, até defensores da legalização de cannabis para uso recreativo entende que cannabis é um veneno para o cérebro do adolescente, tá? Porque ela interfere diretamente na mielinização. Como a bainha de mielina está relacionada com a velocidade de propagação da eletricidade do neurônio, faz com que o cérebro desse indivíduo, ao se formar lá, mais ou menos pelos 20 anos, sem o processo de mielinização, esse indivíduo desenvolve o que a gente chama de síndrome amotivacional e é irreversível, que é o indivíduo que ele fica mais lento, sabe? Lento no executar, no processar, entre outras. Então esse é um risco. O jovem precisa saber disso também. Acho que foi muito bem a sua colocação. O que eu complemento sobre isso é o quê? Eu gostaria muito que, para essa coisa que vocês falaram da maturidade, já usando pesquisas que eu tenho, do tipo, tem homem brasileiro que só amadurece com 54 anos de idade, a maioria das mulheres estão recebendo filho para cuidar, não homem, porque essa mãe nossa preparou a gente para ficar com ela, e não preparou ela para um dia sair de casa, diferente de uma mãe europeia. Então, assim, existe uma coisa muito diferencial regional do Brasil e sul-americano, que a gente não é criado para a vida, né? De um pai de ensinar o filho a governar a si mesmo, e não ficar em casa para sempre. E aí muitas mulheres elas somente sofrem isso no dia a dia. O que eu proponho para isso, não para achar maduro, porque é o que o Igor falou, depende. Tem homem que eu tenho de 60 anos que eu pesquiso e ainda está com cérebro de 15. Mesmo sendo milionário, executivo ou não importa. Mas o que eu acho que é o quê? Na adolescência, eu procurei o quê? Cada vez mais, a menina, quando é a menina adolescente, ela acompanhar a mãe também nos passeios, na storytelling, nas ações sociais, na sociedade, nos debates, em discussão filosófica familiar, mas também aqueles passeios individuais só com o pai. Para o pai mostrar para ela o que é um homem. O que é a cabeça de um homem? Sabe? Ela não ser aquela menininha do século 20, 15, 18,
preparada para casar, isso não existe mais. Ela tem que ser a união tem que ser 2 inteiros, não 2 metades, como diria Gicovati. Então, é ela ter essa criança, essa menina, ter um momento só com o pai, para o pai poder falar para ela assim, ó, é assim que é o homem, assim que é a cabeça do homem, assim que é o corpo de um homem, e o melhor, você nunca se sabote perante um homem. Da mesma forma que uma mãe tem que levar o filho para fazer ações sociais, mostrar para ele o que é a vida fora da escola, fora da família, dar bom dia para todo mundo, mas também não se sabotar, conhecer o corpo de uma mulher, entender a cabeça de uma mulher, mas não se sabotar, porque tem muito homem também sendo sabotado, porque acha que tem que agradar a mulher em tudo, e não é. Então, é essa coisa que eu... E aí sim, você criando 2 adolescentes fortes, e aí vocês vão ficar assustados com uma coisa que eu falo que foi muito afetou a mim e muitos homens da minha geração. Não sei se o Igor parece que tem um mundo perfeito. Tem 40 anos, eu estou com 56. Mas olha, a gente tem uma geração muito frustrada de homens. Por quê? Imagina o seguinte cenário. Eu, com 15 anos de idade, eu queria namorar com uma menina de 15 anos de idade. A mulher com 15 anos de idade já quer saber muito mais, ela quer aprender. Aí chega um rapaz de 20 anos, que fala as coisas com ela mais agradável, ela começa a sair com um cara de 15 anos, de 20 anos. E esse cara de 15 vai ficando com ódio dessa mulher de 15. Mas por quê? Porque essa mãe não ensinou para ele que é a cabeça de uma mulher. Você não tem que ficar dando nada presente, aquela coisa, não é ser amigo, parceiro, conversar. Aí ele pensa que para conquistar a mulher tem que ter um carro, tem que ter dinheiro, e ele batalha isso. Aí chega aos 20 anos, ao invés de ele procurar mulher de 20 anos, ele quer mulher de 15. Ou seja, repetir o ciclo de mágoa do passado. Ou seja, a gente cabe na família, na escola, nas sessões de terapia, o que for, equilibrar isso o jogo. E não ficar procurando corrigir o passado de frustrações. Entendeu? Uau! Essa live já dá para movimentar várias lives, né? Mas falei, vamos testando. Eu te falei que era para ser 10 dias. Jane, quer trazer uma contribuição aí, também da área da parte sistêmica? O quanto a gente observa, né, que a multivisão, ela traz essa conexão. O quanto tudo se conecta, o quanto tudo se integra. Então, né, bom, para mim, Deus, né, forma o corpo e o cérebro e a mente, essas conexões, porque eu acho que por mais que se estude o corpo humano e o funcionamento dele, ainda nenhum ser humano chegou à capacidade de produzi-lo como Deus criou, né? Então, é uma criação única e transcendental, na minha visão, humilde visão. E que isso relacionado a todo esse ambiente, a toda essa estrutura e tudo que a gente vivencia na nossa vida, na nossa jornada, no nosso estar no mundo, né, como dentro do nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, dentro da nossa cultura. E eu falo que esse ser divino, né, essa luz divina que nós somos, que ela vai se expandindo e expandindo até gerar o mundo e todas essas conexões que nós estamos interligados, que essa interligação existe dentro de todos nós, ela precisa partir dessa vontade de ser e agir, né, com a razão do seu propósito de estar no mundo. Né? Eu acredito que isso vai fazendo toda a diferença para que a gente possa seguir, surgir, se diferenciar e que pais, mães, jovens, né, profissionais que vão assistir essa live ou que estejam assistindo, possam reconhecer isso, que não é uma coisa, não é outra, né? Como uma questão aqui que a Ana colocou. Eu entendo, né, a dor da mãe dali de ver a filha, né, na situação. Não, bora trabalhar que aí a vida resolve. Mas existem dores, existem sentimentos, existem sensações que estão dentro da gente, que estão dentro dos nossos adolescentes e que perpassam, né, a nossa história, a história da nossa vida. E que essa maturidade, que eu acredito que exista a maturidade do cérebro, mas que a maturidade de estar no mundo, de ser no mundo, de estar nesse propósito, ela passa pelo autoconhecimento. Porque a gente vê jovens maduros e a gente vê velhos não tão maduros. Então, porque a maturidade emocional de estar no mundo, ela passa pelo autoconhecimento. Né? Deus foi generoso, né? O corpo humano foi generoso, trouxe um caminhar para a gente seguir, e a gente precisa fazer a nossa parte, né, com aquilo que está lá dentro,
né, com esse lugar no mundo. Então, ter essa consciência, essa frase, eu falei, eu não ia deixar passar da questão da maconha, porque isso foi uma questão muito importante durante a aula, foi até um insight para nossa colega, ela, meu Deus, por isso que o paciente é daquele jeito, eu não vou conseguir ajudá-lo a não ser tão lento, né, eu lembro da fala da colega, porque a lentidão vai ficar na vida dele, e a gente precisa partir de uma aceitação também das nossas escolhas e da escolha do outro ali na vida. Então, eu acho que essa live trouxe isso, né? Trouxe essa junção. Obrigado, né? Muito obrigada pela experiência dos dois e que foi muito rica essa junção de que a gente parte, sim, né? Dessa centelha divina, a gente parte para esse corpo e parte para esse propósito de estar no mundo. Né? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais, né? A experiência, a disponibilidade da riqueza de vocês estarem aqui conosco. Né, deixando suas contribuições. Querem falar uma última palavra para a gente fechar? Como que vocês saem daqui desse encontro? Eu agradeço muito a convidada. Fantástica a iniciativa de vocês, Ariane e Jane, isso é ótimo. É conversar. A nossa função é de despertar a centelha em cada um. Pai, jovens, adolescente, e não procurar culpado e cada um ser ator, coadjuvante ou o principal da sua vida, você escolhe. E convido todo mundo a continuar a entender o que eu estou fazendo, pesquisando no nosso site da escolasemlivros.org.br, porque a gente está focado em quê? Não educar corpos, que aluno não fique passando de ano todo ano, mas estudar, passar de vida. Que ele chegue no final da vida dizendo assim, não importa se foi gari, se foi um presidente de empresa, mas valeu a pena. É formar resiliente almas e não é corpo somente. Obrigado. Foi uma honra ter conversado com o Igor também. Foi um prazer conhecê-lo, querido. Prazer. Igor, você quer falar sobre o seu livro, para a gente finalizar, do seu curso? O curso já ocorreu? Não, né? O professor falou, né, das energias, né? Eu acredito bastante nisso. Professor, eu escrevi esse livro aqui, ó, chama o Primeiro Cérebro. E aí, aqui o desenho é um cérebro no lugar do intestino. Legal. Fui eu quem sugeriu a capa, que a gente ouve falar que o intestino é o segundo cérebro, e eu trago aqui diversas razões para crer que, na verdade, o intestino é o primeiro cérebro, e provavelmente ele esteja à frente das nossas decisões conscientes. Então, eu trago Faz muito sentido, isso. tem muito sentido conforme a necessidade amigo da pessoa, eu acredito. Isso aí. Então, eu desenvolvi uma técnica de tratamento baseado no intestino, onde você estimula pontos do intestino e tem um efeito no cérebro. Eu chamei essa técnica de estimulação neuroentérica. Tenho resultados bons na clínica com alguns pacientes. E aí eu preciso difundir essa técnica para que mais pessoas saibam e isso possa ajudar mais pessoas, Brasil e quem sabe o mundo afora. Obrigado pela oportunidade, tá? Legal, conciliando sempre o corpo com o espírito, como a gente aconselhando o corpo com o espírito, sempre. É isso. Somos corpo, mente e alma, né? No final das contas. Gratidão enorme pela fala, pelo tempo. Vamos tentar dar continuidade aí. Gostei muito do teu livro também, viu, Igor? Depois a gente conversa com mais tempo. E é isso. Essa live, Ariane, a live dele tá lá no meu Insta, né? No Insta do professor também. Eu fiz a live Maio Roxo, né? Porque eu tenho doença de Crohn e a gente falou um pouco sobre o intestino. E ele explica bastante e tá, assim, algo que eu torço para que se difunda mesmo, que as coisas melhorem para cada vez mais para a população e para todos. Tá bom? É isso aí, muito obrigada. Uma linda sexta-feira para nós. Obrigado, beijo no coração de vocês. Tchau.